Oi, gente. Pois é, o Joe Biden, em uma série de entrevistas que ele tem realizado recentemente, tem sistematicamente desrespeitado Bernie Sanders, que não para de fazer campanha para ele nem por um segundo. E sempre no início de um vídeo sobre esse tema, eu preciso lembrar às pessoas que quaisquer críticas que eu faça a Joe Biden, ela em nenhum momento muda o fato que eu abomino Donald Trump. Donald Trump, só para lembrar logo no início do vídeo, quando foi questionado no debate sobre supremacistas, não é? Gente que, enfim, vocês sabem o que é que eles defendem, não é? Ele foi incapaz de condenar esses grupos radicalmente preconceituosos. Então, eu não preciso dedicar muita energia a condenar Donald Trump, porque a xenofobia e todos os outros problemas que ele exibe regularmente são, obviamente, completamente condenáveis e não é necessário despender muita energia em relação a isso. Mas, infelizmente, quando eu faço críticas a Joe Biden, críticas duras, tem muita gente que tem aquele pensamento binário, né? Se ele está criticando Joe Biden, ele deve apoiar Donald Trump, o que é uma loucura. Isso aparece nos comentários, mas infelizmente a gente tem que ter logo no início do vídeo essa explicação. Bem, por que que Joe Biden está fazendo isso? Né? Tentar entender por que ele está jogando o Bernie embaixo do ônibus, né? Que é uma expressão, né? Ele está fazendo isso porque ele entende que ele não precisa dos votos do movimento progressista para se eleger, porque é o que as pesquisas estão apontando. E a maioria dos progressistas que vão votar nele provavelmente vão continuar votando, mesmo que ele faça isso, né? E tem muita gente que diz, mas André, e a Hillary Clinton? E as pesquisas na época da Hillary Clinton? Novamente eu vou agora responder uma outra questão, que tem a ver com os meus vídeos anteriores sobre Joe Biden, que ele está liderando por volta de 10 pontos percentuais, e toda vez que eu falo isso, tem sempre alguém nos comentários que diz assim, mas e a Hillary Clinton? Vou explicar isso. Gente, Hillary Clinton liderava Donald Trump por 2 pontos percentuais. 2 a 3 pontos percentuais nesse momento da eleição. E ela ganhou o voto popular por 2 pontos percentuais. Então, as pesquisas, no que se refere ao âmbito nacional, não estavam essencialmente erradas. Elas erraram por pequena margem, dentro da margem de erro, nos chamados swing states. Outra coisa, as pesquisas erraram, entre aspas, na maioria dos estados que erraram, foi dentro da margem de erro. Ou seja, por uma pequeníssima margem, Donald Trump ganhou em estados como Pensilvânia, Ohio e outros. Michigan. E essa vitória por pequena margem nesses estados foi o que deu a vitória para ele no colégio eleitoral. Então, as pesquisas não erraram por muito na época da Hillary. Hoje elas dão uma margem para o Joe Biden que a Hillary não teve tão perto da eleição. Aliás, a margem é completamente diferente. A Joe Biden está com a frente agora muito grande e tudo leva a crer que ele vai ganhar. Mas por que é absolutamente relevante examinar esse ataque do Joe Biden à esquerda e como é que ele está acontecendo e por quê? Bem, uma das estratégias absolutamente equivocadas que o Donald Trump está empregando na eleição é dizer que Joe Biden vai ser um cavalo de Troia para extrema esquerda. E a extrema esquerda, entre aspas, porque obviamente Bernie Sanders não é extrema esquerda coisa nenhuma. Ele é centro-esquerda, ele defende uma agenda essencialmente social-democrata, por mais que ele se auto-intitule um socialista democrático, né? A agenda que ele defendeu é a agenda social-democrata, trabalhista, basicamente isso, né? Talvez em um ponto ali ele estava começando a se aproximar do que seria o socialismo democrático, que é expandindo o setor cooperado, mas de forma muito tímida, muito mais tímida, por exemplo, do que eu defendo, né? Mas vamos lá. Donald Trump está empregando essa estratégia de tentar empurrar o Joe Biden do ponto de vista político para a extrema esquerda. Ela é uma estratégia falida por vários motivos. Primeiro, porque em várias das questões defendidas pelo Bernie Sanders, a maioria da população americana está com ele. Medicare para todos hoje já é defendido por mais de 70% da população americana.
a maioria da população americana defende o Green New Deal, a maioria defende todas essas grandes questões. E a única questão que o Joe Biden, teoricamente, concorda com Bernie Sanders nessas questões econômicas, que é aumentar o salário mínimo, ele praticamente nunca fala sobre isso, só quando está com Bernie Sanders, para lembrar aos eleitores do Bernie Sanders que tem uma questão que ele defende igual ao Bernie. Ele, ao longo da carreira dele, na época que ele foi vice-presidente do Obama, ele praticamente nunca tocou no assunto. Por isso que a maioria das pessoas se esquece que o Biden, teoricamente, seria favorável ao aumento do salário mínimo. E o quão pouco ele fala sobre isso mostra o quão pouco ele estará disposto a lutar por isso, uma vez ele chegue à presidência. Né? Se proporem para ele, em vez de $15 por hora, que é o que Bernie Sanders defende, aumentar para tipo 9, 10, Biden vai dizer, opa, já bota aí, já acabou a questão, não precisa de negócio de $15 por hora, coisa nenhuma. Que é a proposta do Bernie, o salário mínimo federal é cerca de $7 e alguma coisa, perto de $8. Né? Enfim, Joe Biden vai desrespeitando Bernie o tempo todo. Quando ele é questionado sobre socialismo democrático, sobre a plataforma dos progressistas, sobre a esquerda dentro do Partido Democrata, que representa cerca de 30% do Partido Democrata em termos de votos, não em termos de perspectiva. Hoje a maioria do Partido Democrata da base concorda com Bernie. Optou por Biden porque foram convencidos pela mídia de que Biden iria ganhar. E Trump foi tão mal na coisa do coronavírus e tem sido um candidato com estratégia tão ruim que essas pessoas, com a provável vitória do Biden, vão se fortalecer que essa foi a estratégia correta, ignorando a conjuntura, ignorando todos os outros aspectos. Né? Pois bem, então Biden ele desrespeita sistematicamente Bernie, dizendo coisas como eu não tenho nada a ver com esse ideário socialista, social-democrata, eu não tenho nada a ver com isso, eu sempre enfrentei ditadores, e aí ele joga Putin no meio, joga outras figuras autoritárias no meio, quer dizer, e aí ele associa esse movimento progressista a ditaduras, a tudo mais, coisa que não só não confere, como o movimento progressista é mais defensor da democracia do que os democratas corporativos que ele faz parte. Porque foram os democratas corporativos que fizeram acordos e que fizeram alianças com várias ditaduras. Ditaduras normalmente de direita, mas ditaduras. Né? Então, ele completamente desrespeita Bernie, enquanto o Bernie está fazendo sistematicamente campanha para ele. Isso deixa Bernie numa situação realmente muito complicada. Bernie está fazendo campanha porque é aquela avaliação do menos pior. Inclusive, só um comentário, muitos de vocês colocaram nos comentários do negócio qual o pior ministro do Bolsonaro, ficaram pedindo que tivesse a opção todos. Pois eu não coloquei a opção de propósito, justamente para forçar vocês a votarem no pior, tendo em vista opções tão ruins. E meio que vocês provaram o quão difícil é fazer isso, né? O quanto vocês querem uma opção que diga, não, todos são horríveis, né? E eu não quero nada com isso. Isso mostra como é incômodo, né? Essa coisa de você ter que escolher qual é o menos pior, qual é o pior, para poder apoiar o menos pior. Né? Você não quer fazer isso. Quando você está diante de opções muito, muito ruins, o instinto da gente não é fazer isso, né? Eu talvez, inclusive, faça uma terceira enquete do pior ministro do governo Bolsonaro. Mas, enfim, Biden avalia e eles querem os votos dos republicanos moderados. E aí você pode perguntar, mas eu pensei que cada pessoa tem um voto, o voto tem peso igual. Mas eles querem os votos daqueles com os quais eles concordam mais. Eles querem os votos dos republicanos moderados, porque os republicanos chamados moderados são justamente aqueles que representam mais o pensamento dos democratas corporativos. Porque os democratas corporativos não são esquerda. Os democratas corporativos são, no máximo, centro-direita.
Em economia, eles estão claramente na direita. Claramente na direita na economia. E estão mais à esquerda em questões culturais, em questões chamadas identitárias e tal. Não estão na esquerda quando o assunto é economia, quando o assunto é direitos sociais, quando o assunto é estado de bem-estar social. Os democratas corporativos não estão na esquerda. E um eventual governo Biden vai significar um avanço praticamente nulo, quase nulo, nas questões que Bernie Sanders defendeu. Talvez em uma ou outra, como a questão ambiental, que tem muita pressão da base, né? Talvez na questão ambiental se avance um pouquinho só. E vai ficar por aí. Medicare para todos, nem pensar com o governo Biden. Né? Green New Deal, nem pensar com o governo Biden. Apesar de ser uma questão ambiental, Green New Deal mesmo, não. E expansão da educação gratuita nas universidades públicas, para que elas sejam, que ela não cobre, né? Não tenha a cobrança ali. Não vai ter. Então vai ser um governo um governo Barack Obama piorado. Tende a ser esse o governo provável do Joe Biden, e tem ainda o risco de escalar tensões com Coreia do Norte, com Rússia, tem ainda o risco do ponto de vista militar, os Estados Unidos vir a se envolver com alguma guerra, embora isso seja apenas um risco e não uma certeza. É bom deixar isso claro. Bem, é lamentável que ele esteja fazendo isso, e algumas pessoas perguntam assim, mas o que é que ele deveria fazer? Olha, ele poderia dizer que... primeiro ele deveria, quando Bernie Sanders e a ala progressista é atacada dessa forma, ele deveria defender eles, coisa que ele não faz. Ele se junta às pessoas que atacam. Então ele deveria, por exemplo, defender, olha, existe uma compreensão muito equivocada, Bernie Sanders está defendendo uma agenda essencialmente social-democrata, uma coisa que existe nos países europeus, e ele me apoia, e nós podemos não concordar em muitas questões, mas ele é uma boa pessoa, e tem algumas questões que a gente concorda, como o aumento do salário mínimo, fortalecimento dos sindicatos, a gente vai ter um ouvido ativo para os movimentos sociais, para uma agenda ambiental, mas ele não é esse monstro que vocês estão caracterizando, né? Mas ele nunca vai fazer isso. Joe Biden nunca vai fazer isso. Porque ele abomina essa esquerda. Porque para ele é mais importante derrotar essa esquerda do que derrotar o Partido Republicano. E é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. Você está na Nova Máquina do Tempo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.